pessoal, chegamos aqui à parte do poderoso jQuery, tá? Apesar de não estar sendo muito utilizado, né, ultimamente, mas ainda tem muito projeto que usa jQuery, né? Porque o JavaScript está se tornando cada vez mais muito poderoso. Ele está se tornando tão, assim, dinâmico, otimizado, que o jQuery acaba sendo, assim, uma segunda opção ali para trocar 6 por meia dúzia, né? Porque o JavaScript já está se tornando bem automatizado nas questões aí dos códigos, das funções e tudo mais, a ponto de não precisar ter que usar jQuery, né? Mas enfim, ainda existem projetos, ainda o jQuery é utilizado, tá? Não acredito que vai morrer, porque eu utilizo sempre, né? Tá sempre no meu código, porque ele facilita muito, tá, pessoal? Vocês vão ver o quanto ele é simples perto do JavaScript que eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior, tá? Mas vamos lá, o jQuery ele é uma biblioteca de JavaScript para simplificar a manipulação e interação com os elementos HTML. Então vamos lá para o primeiro exemplo, vamos trabalhar com tags. Eu tenho aqui um código chamado aí parágrafo 1, parágrafo 2. Eu quero selecionar todos os parágrafos e printa para mim. Então eu passei aqui uma variável, chamei de parágrafos, aí eu coloco esse dólar. Pessoal, esse dólar aqui significa que eu estou chamando, trabalhando com o contexto que é o jQuery, né? Dentro do meu JavaScript. Aí eu coloquei aqui um P. Gente, esse P aqui é a tag, tá? Por exemplo, body, header, isso daqui são tags. Então, me traga todos os parágrafos, né? Coloquei aqui P e printa para mim. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tô aqui no meu navegador, ele printou, tem parágrafo 1, parágrafo 2, e ele printou aqui, uma lista, na verdade, ele me printou aqui uma lista de 2 objetos, né? Eu tenho aqui parágrafo 1, parágrafo 2. É isso, pessoal. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma div, a div não tem, né? Eu coloco aqui uma div, olá, tá? Aí eu quero que você me traga a div, né? Vou colocar aqui div. Olha só o que ele vai printar. Ele vai printar aqui um objeto, tá? Que é a div. Agora os outros parágrafos nem aparecem, como vocês podem ver aqui, porque eu pedi para chamar só a div. Vamos ver aqui, a parte de seleção por ID. Como é que funciona? Eu tenho aqui uma div, né? Vou utilizar essa aqui mesmo. Passar aqui o ID. Só que quando eu passo aqui o identificador para esse meu contexto, eu tenho que colocar o jogo da velha, tá? Porque aí eu tô indicando que ele vai pegar esse identificador e vai me imprimir o objeto, né? Então eu dou um atualizar, ele já me trouxe aqui, a primeira posição, que seria div, jogo da velha, e o nome, né, o que eu tenho lá do meu identificador, que é a minha div. E para fazer manipulação de classe, como é que fica? A mesma coisa, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha div mesmo uma classe. Pode ser a div, ali eu coloquei um parágrafo, mas pode ser a div, não tem problema. E aqui eu vou passar classe. E aqui dentro, pessoal, a gente passa da seguinte maneira. O identificador é o jogo da velha, a classe a gente determina por ponto e passa aqui o valor dela. Quando a gente roda o nosso código e atualiza, eu tenho aqui div.minha-classe. Ele encontrou aqui o meu objeto. E para fazer aqui as manipulações dos elementos, né? Por exemplo, o texto. Aí, para imprimir o conteúdo ali da div, pessoal, a gente utiliza aqui o ponto test, por exemplo. Chama a funçãozinha dele aqui. Aí a gente vê no HTML, conteúdo da div. Ou a gente pode utilizar aqui HTML, só para ver o que acontece, Ele vai imprimir aqui conteúdo da div. Vamos fazer um pouco de manipulação desses elementos aqui, Por exemplo, eu tenho aqui um parágrafo, que eu vou pegar esse código aqui, Eu tenho um parágrafo aqui, que eu chamei de texto original, tá? Eu passo aqui o identificador, meu parágrafo, e aqui no meu script, eu quero fazer modificação. Eu quero pegar aqui, eu quero chamar, né, do meu parágrafo, que a gente passa aqui, ponto test, e eu passo aqui o novo valor, tá? Então, aqui, ele já atualizou esse meu novo valor,
que eu atualizei aqui. Se eu colocar HTML, vai ter aí a mesma resposta, certo? E se eu quiser remover uma classe, pessoal, como é que eu faço? Por exemplo, ó, temos aqui uma div, com o identificador aqui minha div e o conteúdo da div, né? Um texto qualquer, certo? Normal. Eu posso adicionar aqui, ó, uma nova classe. Ele tá vazio. Se a gente, por exemplo, rodar aqui, ó, e ver aqui no DOM, ó, ele não tem nenhuma classe, pessoal. Mas, se eu adicionar aqui, ó, eu vou pegar esse identificador da minha div, vou chamar ele .addClassDestaque. Se eu voltar aqui, ó, e atualizar a página, ele adicionou uma classe para essa minha div, certo? Isso é muito comum para estar manipulando ali os estilos, né? A chamada, às vezes eu quero que quando o usuário clicar no botão, ele adiciona uma classe e chama aí uma animação, chama um novo estilo de texto, um novo estilo de cor, e quando ele clica no outro botão, ele remove a classe, remove o estilo, oculta, faz alguma coisa, certo? Isso é bem bacana. E para remover, pessoal, a gente utiliza aqui remove class, tá? Quando a gente atualizar, ele removeu a classe. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer um pouco de manipulação de evento, tá? Vamos lá. É o seguinte, eu tenho aqui um botão. Eu vou adicionar aqui para vocês um botão. E para a gente fazer manipulações com esse botão, eu vou adicionar aqui um código, ó, que é o seguinte. Eu vou pegar o identificador desse botão, o clique, que é o meu evento, né? Seria o evento de clicar. E quando eu clicar, eu tenho aqui uma função e dentro dela eu vou ter o conteúdo, né? O que vai acontecer quando eu clicar. Então, ele vai aparecer aqui um alert, tá? Vamos voltar aqui pro código, ó. Eu tenho o botão aqui, clique me. Se eu clicar, ele aparece aqui um alert e eu dou um OK, tá? Bem legal, né? A gente pode fazer aqui aquele exemplo onde a gente pode tá fazendo algum evento aí de passar o mouse. Vamos fazer aqui esse teste, ó. Eu tenho aqui uma div. Bom, e com base nisso, pessoal, a gente pode fazer aquele teste que a gente fez com JavaScript, né? Eu tenho aqui uma div comum. Eu vou chamar aqui um ID minha div, tá? E vou colocar aqui Olá jQuery. Pronto. Assim vai. E quando eu clicar no botão, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça essa div, tá? Então, a gente utiliza aqui, ó. A gente utiliza $. Eu vou pegar aqui o identificador dessa minha div, que é minha div, tá? Eu resgatei ela. Eu posso iniciar aqui, ó, show, para mostrar, mas eu posso, sei lá, colocar aqui reading direto aqui no código. E se eu clicar aqui no botão, ó, ele vai aparecer. O que ele fez, pessoal? Ele removeu o meu reading, né? E adicionou aqui para mostrar, tá? Ou a gente poderia, pessoal, simplesmente adicionar aqui. A gente poderia adicionar um atributo, tá? Não precisa ser esse show aqui, não. A gente adiciona aqui, por exemplo, attribute. A gente passa aqui o styler, né? Que eu quero adicionar aqui um estilo. E a gente coloca aqui dentro, por exemplo, display block, né? Para aparecer. Display block. Então, eu tenho minha div aqui com o reading. Se eu rodar aqui e clicar, ele meio que apareceu, na verdade, só que ele tá como um hidden, né? Vamos passar um style aqui para ele alterar, ó. Display none, certo? Então, quando eu clico aqui, ó, ele passa o display para block, tá? Ó, vou atualizar de novo, ó. Ele iniciou aqui o estilo como none. Quando eu clicar no botão, ele passa a ser block e aparece meu texto, certo? Bem legal, né, pessoal? Vamos no próximo exemplo aqui, ó, que é um evento over, quando a gente passar o mouse. Vou copiar o código aqui, ó, eu tenho uma div, passe o mouse sobre mim. E aí eu vou pegar aqui e fazer a manipulação. Olha só que bacana. Eu pego aqui a minha div, no identificador dela, eu uso aqui o over, tá? Eu uso esse evento over e eu tenho uma função.
É uma função que ela vai entrar aqui, ó. Porque eu coloquei duas. Primeiro, uma função de alerta sobre a div e depois fora da div. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Passei o mouse sobre a div, fora da div, tá? Sobre a div, a hora que eu clico em OK, ele entra por fora da div. Eu não tinha testado ainda, mas é bem legal, né, pessoal? Trabalhar com evento, com essa manipulação de evento over aqui. Tem outras, tá? Como eu disse, entra naquele site que vocês não vão se arrepender, tá? Lá tem vários exemplos desse tipo aqui. Vamos ver um pouco, pessoal, de eventos de formulário, né? A gente, ao decorrer aí da nossa carreira, pode ter certeza que em algum momento da sua vida, seja você back-end, front-end, mobile, você vai trabalhar com formulário, tá? E alguma vez você vai ter que trabalhar da manutenção ou até mesmo uma simples explicação para o cliente final. Então você vai ter que saber isso aqui. Vamos lá, então, ó. Eu tenho aqui um formulário que eu vou colocar aqui, ó. Formulário simples, tá? Cheio de frescura, é só dois inputs, tipo teste, senha e enviar. Como se fosse uma tela de login. Eu vou colocar aqui entrar, na verdade, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer aqui uma seguinte manipulação. Eu vou pegar aqui o identificador do meu form, tá? Aqui do meu form. Quando eu clicar no meu botão submit, fizesse esse evento, né? Essa ação aqui de submit, eu coloco aqui um event prevent default, tá? Que impede o envio padrão do formulário. E depois, sim, ele manda um alerta formulário enviado. Vamos ver o que acontece na prática, ó. Eu tenho aqui, ó, quando eu preencho aqui Letícia e senha 123, e eu clico em entrar, ele vai enviar aqui, ó, formulário enviado. Ele fez aqui esse alert, tá? Um outro evento que eu queria mostrar para vocês é o change, tá? O change, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou copiar esse código, que nem precisa do meu form, ele não precisa, tá? Vamos um inputzinho simples aqui. E eu vou pegar esse código de nosso script. Eu tenho aqui um identificador nesse input. Eu coloco aqui, ó, hashtag meu input. E se você quiser especificar mais, pessoal, você pode colocar aqui input, tá? Input, porque aí ele vai procurar literalmente nessa tag input e vai pegar o identificador que tem aqui meu input, tá? E eu vou fazer aqui um change, tá? Um change, manipulação aí, change. E a hora que eu fizer esse change, ele vai aparecer um alert. Vamos ver o que acontece, ó. Olha que bacana. Eu tenho aqui, a hora que eu clicar aqui no Letícia, tá? A hora que eu saio do meu conteúdo, ele aparece lá, conteúdo do input alterado, tá? Porque eu alterei, então, ó, se eu não altero nada, eu posso sair e entrar. Mas se eu coloco aqui 1, 2, 3 e altero, aí ele aparece a mensagem. Muito bacana, né, pessoal? Vamos ver um pouco de efeitos visuais. É bem bacana a parte de ocultar elementos e mostrar, né? Vamos trabalhar um pouco com isso. Olha só o que a gente pode fazer. Eu tenho aqui um botão mostrar, um botão ocultar e uma div que é um elemento ali de texto. Texto para mostrar e ocultar. Quando eu clicar nesse botão, eu tenho que mostrar o texto. Quando eu clicar no botão ocultar, eu tenho que ocultar esse texto. Olha só como que fica o nosso script para a gente testar, ó. Eu chamo aqui meus dois botões, né? Eu passo aqui. Eu poderia chamar por tag aqui, como eu disse para vocês, ó, button. E aqui eu chamo aqui button, certo? Que significa que no meu botão, procure aqui o meu identificador mostrar, que é esse aqui, e faça um evento de clique. Quando eu clicar, o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar minha div com o elemento aqui, com o meu identificador, meu elemento, e dar um show para mostrar. Quando eu clicar aqui no botão ocultar, ele vai fazer o que com a minha div? Ele vai ocultar, né? Ele passa aqui o evento read, né? Se você tá em ocultado sempre, no início, na verdade, você coloca aqui, ó, o hidden, eu acho que já vai funcionar, ó.
Aí você clica em mostrar, ele mostra, ocultar e assim vai. Muito bacana, né, pessoal? Vamos para um outro ponto que é alterar a visibilidade ali, tá? Eu vou pegar aqui um botão e uma div, pode ser essa mesmo que a gente estava fazendo. Vamos alterar esse tipo de visibilidade, tá? Então, eu vou ter aqui o meu scriptzinho bem curto, ó. Olha que bacana o que ele vai fazer. Eu vou pegar aqui esse meu botão. Quando eu clicar nele, eu quero que o meu evento, ele faça aqui uma manipulação de toggle, né? Então, olha que bacana. Se eu clicar aqui em alterar, ele vai sumir, certo? Se eu clicar em alterar de novo, ele vai mostrar. Ele vai sumir e mostrar. Assim, a gente consegue ter um evento e de volta, vamos dizer assim, para fazer essa manipulação que eu quero, né? Que é ocultar e mostrar. Vamos agora ver um pouco de manipulação. Tá chegando. As manipulações, elas já o jQuery, né, ele tem aqui os eventos bem simples, né, de estar aplicando. Por exemplo, aqui eu tenho essa manipulação que é o efeito slide, tá? Olha que legal, eu tenho aqui um botão e uma div que a gente pode tá fazendo, ó. Eu pego aqui, ó, o meu botão. Quando eu clicar no meu botão, a minha div ela vai fazer um efeito de slide, tá? Slide toggle, né? Então, eu tenho aqui o meu botãozinho. Quando eu clicar, ó, ele faz essa animação assim de slide sumindo para cima e mostrando aqui para baixo, ó. Tem aqui outros efeitos. Tem o fade, né? Fade, ele vai sumindo e aparecendo, né? Esfumaçando. Esse aqui é bem legal também. Às vezes eu utilizo assim, quando eu tenho um to-do list, por exemplo, quando eu clico lá em excluir, eu faço aqui uma animaçãozinha, né? Mais para interação com o usuário, né? Para mostrar que ele está sumindo, está sendo excluído, né? Então eu uso muito o fading, né? E quando eu clico, ó, ele some. E quando eu clico de volta, ele aparece. Bem bacana, né, pessoal? O jQuery, ele oferece muitos outros métodos de animação bem complexa. Por exemplo, Animate, para controlar aí as propriedades do CSS. Tem o Fade In, Fade Out, slide down, tem o slide up. Enfim, todas essas você pode encontrar no site que eu vou deixar aí para vocês. Pode encontrar nesse site aqui que eu vou deixar para vocês, develop.mozilla. Tá? Esse site, pessoal, tem tudo. Tem aqui as manipulações, né? De DOM, tem Animation, você pode pesquisar aqui. Animation, ó, já apareceu aqui do CSS. Mas tem um monte mesmo, pessoal. Eu acredito, assim, que não é viável eu trazer tudo isso em curso. Cada uma, a gente vai ficar aqui o ano todo e no fim vocês não vão aprender nada, tá? O único jeito de aprender mesmo é vocês pegar, ver e aplicar, tá? Não é só ver os exemplos, não, que eu sei que é muito bonitinho a gente ficar vendo esses try it aqui. É você pegar e fazer, pessoal. Pegar e rodar no teu código, no seu HTML, que nem tá aqui, ó. Pega, roda e vê o que acontece. Uma hora, quando você estiver no seu projeto, você vai lembrar dessa animação e falar, nossa, eu já usei isso, eu posso usar isso, eu posso fazer isso, eu sei. Assim, mesmo que você não lembre do código, mas você lembra que é possível fazer isso, entendeu? Aí você vai atrás do código da resposta para aplicar aí no teu conteúdo, tá? Bom, então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida vocês comentem, tá? Lembrando que é só o básico para dar aí um caminho para vocês subirem a escada, tá?